Primavera Árabe é a forma como ficou conhecida o conjunto de protestos realizado em países árabes do norte da África e do Oriente Médio a partir de dezembro de 2010, contra regimes autoritários e por melhorias na qualidade de vida da população. As manifestações tiveram início na Tunísia e, com o auxílio das redes sociais, rapidamente tomaram conta das ruas de outras nações, como Egito, Líbia, Síria, Iêmen, Bahrein e Marrocos, com reivindicações que refletiam a conjuntura política e socioeconômica de cada território. As redes sociais têm desempenhado um papel importante na partilha de informações e na organização de protestos. Países como a Tunísia e o Egito conseguiram derrubar os seus governos, enquanto outros introduziram reformas políticas maiores ou menores. O descontentamento dos tunisianos com o governo do ditador Zine El Abidine Ben Ali desencadeou uma série de protestos que ficaram conhecidos como Revolução de Jasmim. Podemos dizer que tudo começou na Tunísia, quando um jovem, Mohamed Bouazizi, teve sua banca de frutas e legumes confiscada pela polícia e ateou fogo em seu próprio corpo em protesto às condições de vida a que era submetido. É claro que a revolta no país não foi ocorrida somente por isso, uma vez que esse evento foi somente a gota d'água, pois a população estava profundamente satisfeita com os rumos políticos e sociais do país e clamava por democracia, exigindo o fim da ditadura de Zine El Abidine Ben Ali, que se encontrava no poder há 23 anos. Este fato tornou conhecida a revolução na Tunísia e aumentou ainda mais a revolta da população. Ao fim de 10 dias, a Tunísia consegue depor o ditador e realiza as primeiras eleições livres. Essa rápida reviravolta, que ficou conhecida como Revolução de Jasmim, foi vista e admirada pela população de países vizinhos que passavam pelas mesmas problemáticas dos tunisianos. Governos ineficientes, ditatoriais e que não promoviam esforços para a melhoria das condições de vida do povo. Logo, a onda de protestos espalhou-se como um rápido vírus por todo o norte da África e em boa parte do Oriente Médio. Podemos fazer referência às diretas já, que foi um movimento político aqui no Brasil, que teve como objetivo a retomada das eleições diretas ao cargo de presidente da República, retornando assim a democracia depois de um período de ditadura militar. Os desdobramentos desse movimento foram significativos e tiveram impacto tanto na política quanto na sociedade dessas nações. Abordaremos alguns dos principais desdobramentos da Primavera Árabe em diferentes países, analisando as suas mudanças ocorridas e os desafios enfrentados. Um dos primeiros países a serem afetados pela Primavera Árabe foi a Tunísia, onde tudo começou. Os protestos populares levaram à queda do presidente Zine El Abidine Ben Ali, que estava no poder há mais de 2 décadas. Esse acontecimento inspirou outros países da região a se mobilizarem e a exigirem mudanças políticas e sociais. No Egito, os protestos levaram à renúncia do presidente Hosni Mubarak, que também estava há décadas no poder. A população egípcia exigia mais liberdade, justiça social e melhores condições de vida. No entanto, a transição para um governo democrático não foi tão tranquila quanto se esperava. O país enfrentou instabilidade política e econômica, além de conflitos entre diferentes grupos políticos. A Líbia foi outro país que sofreu grandes desdobramentos durante a Primavera Árabe. Os protestos evoluíram para um conflito armado, resultando na queda do ditador Muammar al-Gaddafi. No entanto, a Líbia ficou dividida entre diferentes grupos armados e enfrentou uma crise humanitária, com milhares de pessoas deslocadas e violações dos direitos humanos. Na Síria, os protestos também se transformaram em um conflito armado, que continuava até os dias de hoje. O governo de Bashar al-Assad enfrentou uma forte resistência da população, que exigia reformas políticas e o fim da repressão. No entanto, o conflito se intensificou com a intervenção de diferentes atores internacionais e o surgimento de grupos extremistas, como o Estado Islâmico. Outros países, como o Iêmen e Bahrein, também foram afetados pela Primavera Árabe. No Iêmen, os protestos levaram à renúncia do presidente Ali Abdullah Saleh, mas o país enfrentou uma guerra civil que ainda persiste. No Bahrein, os protestos foram reprimidos pelo governo, resultando em violações dos direitos humanos e na marginalização da maioria xiita. Os desdobramentos da Primavera Árabe foram diversos e complexos. Embora o movimento tenha trazido esperança de mudanças positivas, muitos países enfrentaram desafios significativos na transição para uma democracia estável. A instabilidade política, os conflitos armados e as divisões sociais
foram alguns dos obstáculos enfrentados. Corrupção, negligência do governo, desemprego, falta de democracia e de liberdade foram as pautas mais cobradas por parte da população. Associado a isso, ocorre também o aumento dos preços de itens básicos, como alimento, produtos de higiene pessoal, em decorrência da crise econômica global de 2010 a 2011. Em conclusão, a Primavera Árabe teve o desdobramento marcante em diversos países do Oriente Médio e no norte da África. Embora tenha havido mudanças políticas e sociais significativas, muitos países ainda enfrentam desafios para alcançar estabilidade e democracia plena. A jornada dessa nação rumo a um futuro melhor continua, e é importante acompanhar de perto esse processo em busca de aprendizado e possíveis soluções. Além dos países anteriormente mencionados, vários outros países também estão a sentir as consequências da Primavera Árabe. Os impactos positivos incluem a reestruturação política em alguns países, como na Tunísia, e a atenção internacional atraída para a situação pós-conflito no mundo árabe. No entanto, a violência resultou em muitas mortes e num alto fluxo de refugiados. Além disso, alguns destes países ainda enfrentam crises econômicas e batalhas civis desencadeadas pela Primavera Árabe. Estima-se que o número de vítimas fatais no Egito foi de cerca de 846 pessoas no primeiro ano de protestos. Já na Líbia, o número de mortes pode superar 5.000, considerando apenas as fatalidades entre as forças rebeldes.